Então, gente, tudo bem, meus amores? Hoje nós vamos fazer a nossa correção de geografia, né? A tia enviou para vocês a atividade, vocês iam ter que fazer a leitura do trabalho da cidade e do campo. Nós sabemos que o trabalho na cidade é um trabalho mais com venda, é mais comércio, é mais industrialização. E o trabalho no campo, ele é um trabalho que é mais voltado com o manuseio da terra, né, com o cultivo, a apropriação do solo, né, a criação de animais e de plantação de frutas, né, de verdura. Tudo isso é um trabalho que só dá certo no campo, né, onde tem maior parte de terras férteis que podem e produtivas que podem estar sendo adaptada e adequada à agricultura. Na cidade seria difícil plantar numa praça, no asfalto, né? Tudo muito asfaltado, muito quente, muito prédio, muito movimento. Então, o trabalho no campo é mais voltado para a agricultura, também a comercialização dos produtos, né, produzido na agricultura, mas dá-se mais o trabalho, ele trabalha-se mais com terra por ter a terra fértil. E existe também as diferentes formas de cultivar, como eu acho que vocês viram, né? Tinha até as imagens, que é a monocultura, que é o cultivo apenas de um tipo de vegetal. A pessoa pega aquele terreno e planta só feijão. Então ali é uma monocultura, ele plantou só feijão, uma. A policultura é o quê? Quando tem o cultivo de diferentes vegetais. A pessoa planta milho, planta feijão, planta fava, batata, macaxeira. Tem muita mistura, então considerado a policultura, quando cultiva-se mais de um vegetal. E o cultivo de subsistência é quando você planta ali somente para o seu consumo. São os 3 tipos de plantio que são realizados no campo. Temos também a rotação de cultura. Como é a rotação de cultura? Separa-se uma área e planta feijão, no outro planta milho, no outro planta macaxeira. No outro ano, deixa uma descansando. Ou seja, como assim a terra descansando? Ela nem corre, deixa a terra sem estar sendo plantada, sem cultivar nada, sem mexer nela, para que ela faça a reposição de todos os nutrientes necessários, para que no próximo ano, na próxima safra, a colheita seja bem mais produtiva. Então, a rotação de cultura, no livro ele diz que é divisão do solo em várias áreas, né? E mudar a cada colheita uma espécie de vegetal, também tem isso. Se você plantou milho, outra vez planta feijão, porque os nutrientes da folha do milho, porque depois que termina de plantar, quebrado tudo aquilo, deixa aquela terra ali que é para ser adubado, né? As folhas, elas entram em decomposição e servem de uma forma de adubo orgânico para o solo. Então, quando você deixa ali do milho, no próximo ano você planta milho de novo, toda a vida milho, então até o solo vai ficar empobrecido. Então, quando planta milho, no outro ano planta o feijão, então tá também acontecendo a rotação de cultura, né? Chamada a rotação de plantações. Então, isso se plantar uma coisa só, o solo vai ficando empobrecido e sem os nutrientes necessários para a retirada, né? Para a plantação. Também vimos, né, que tem o uso de agrotóxico que dá uma empobrecida no solo, que envenena o alimento, né? Hoje a gente tem o trabalho de produções mais orgânicos, né, que os alimentos são mais saudáveis e também são mais caros, né? Mas eles são mais saudáveis para a gente, para consumo, porque evita da gente estar consumindo esse agrotóxico, ele fica lá na planta em uma quantidade muito pequenininha. Não mata ninguém. Mas durante muitos anos ele não vai lhe matar, mas ele pode acarretar problemas de saúde provocado por aquele agrotóxico que foi usado. Futuramente, de muitos anos, né? Você pode estar desenvolvendo sim doenças provocadas por o uso do agrotóxico. Continuando também, nós vimos, né, os cuidados que devem ser tomados na agricultura.
que é empregar sementes e mudas que estejam bem saudáveis, respeitar o período correto para cultivo e colheita, né? Adequar a espécie de vegetal que seja favorável para aquele clima, não provocar o desgaste do solo depois da colheita tá queimando, né? Evitar as queimadas, dar preferência para os adubos orgânicos, né? Em vez de estar usando os fertilizantes, utilizar a quantidade de água necessária, né? Para que o solo consiga drenar, ele fique irrigado para produzir, mas que ele não fique encharcado, né? É necessário ter esse cuidado. E aproveitar o solo por meio de emprego de técnicas modernas de cultivo e fazer o acompanho da lavoura, chamar uma pessoa, um agrônomo, uma pessoa que tenha melhor conhecimento. Então vamos para a correção da nossa atividade. Na primeira questão, ela pede para eliminar todos os W's, os X e o Z. Então você começa arriscando W, X, Z. Só tem 3, só tem um de cada. Então aí você pega as letrinhas que sobrou e formou a palavra agricultura. Muito bem. Encontre as respostas de acordo com o código. Assim, pessoal, na horizontal nós temos A, B, C, D e E. Na vertical nós temos 1, 2, 3, 4. Então aí tem aí o cultivo de espécies vegetais para o consumo apenas daqueles que plantam. Aí tem 2C, você vai lá no 2 e vai passa o dedinho até quando chegar lá no C. Aí tem CUL, você coloca lá no quadro, CUL. 3D, vai lá no 3 e vai até no D e tem a sílaba TI, culti. A próxima é 4A, aí tem VO. Então, e assim você vai fazer com todos, certo? Formando as palavrinhas, as frases. Então, dá o quê? Cultivo de subsistência, que é aquele que você planta somente para o consumo. Consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar a colheita, a espécie vegetal a ser cultivada em cada área. É o cultivo, a rotação de culturas, né? O cultivo de diversas espécies vegetais é a policultura. E o cultivo de apenas uma determinada espécie é a monocultura, tá bom? Vamos agora nós para a nossa terceira questão, onde ele pede para completar as frases de acordo com as palavras do quadro. Nós temos a palavra habitante, alimentos, produzir, supra, todos e fome. Então, vai ficar assim: produzir uma quantidade de alimentos que supra a fome de todos os habitantes do planeta, tá bom? Primeiro tracinho, produzir. Segundo, os alimentos. Terceiro, supra. Na tracinho de baixo, primeiro, fome. No segundo, todos. E no terceiro, habitantes. Observe as imagens que representam a rotação de cultura e em seguida explique como ela acontece. Então, você vai estar olhando aí essas imagens, você vai observar aí no primeiro, né? O quadrinho de cima não foi plantado. No segundo, o quadrinho desse lado. No terceiro, todos estão sendo plantados. E, por último, nós temos ali o solo, né? Vendo a planta e o solo. Então, cada espécie, ela retira os minerais e os nutrientes que ela precisa, né? Então, quando divide o solo por área, cada espécie vegetal de cada área ela é modificada. Então, o solo recupera os seus nutrientes que foram retirados da anterior, dá tempo ele de se recompor para ter nutriente suficiente para nutrir o próximo plantio, né? Então, vamos para a página 56, não é? Na página 56, ele manda ordenar as palavras, escrevendo corretamente a frase com alguns cuidados que devemos ter com o solo e associar as imagens. Então, de queimadas, não o desgaste por meio